Convidamos você, irmão e irmã de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas que sempre estiveram conosco aqui na página Estação da Luz, para um programa extraordinário. O programa Espírita, estudo sobre a Casa Espírita, segundo Jesus e Kardec. É um trabalho excepcional que nós convidamos você para nos acompanhar. Mas antes de rodarmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos. O objetivo é esse: reunirmos aqui na página o acervo da Web Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Cristo Consolador, fazemos uma seleção dos programas e aí vamos veiculando. O espaço é pequeno realmente, a gente não tem tempo suficiente, senão rodávamos toda a programação, porque é simplesmente imperdível, toda a programação daquelas web rádios. Mas aqui você vai encontrar um acervo que certamente vai atender a sua necessidade. Objetivo: divulgar a doutrina sem fins lucrativos. E aí nós convidamos você para mais esse programa, Programa Espírita, estudo sobre a Casa Espírita, segundo Jesus e Kardec. Reuniões e Sociedades Espíritas, do Livro dos Médiuns, capítulo 29. Apresentação de Helena de Fátima, do Brasil, Amélia Cordeiro, também do Brasil, Rosângela Borim, do Brasil, Luz Lezar, de Viena, Helena Schneider, da Alemanha, e Cristina Lima, do Brasil. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal. É simplesmente imperdível. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos a essa obra-prima de programa. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? José, você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Ai, meu Deus, é muito bom demais ver essas coisas. Então vamos lá, né? Nosso trabalho de hoje. Vamos fazer a nossa parte. Cada um fez Vamos a fazer a nossa parte. Isso aí, né, Hilda? É tão importante quanto. Nossa, isso aí. Então vamos lá. Bom dia, Rita. Bom dia, Bom dia, Ana Patrícia. Bom dia, nossa Hilda querida. Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa leitura do Evangelho de hoje, que a Amália já escolheu para a gente. Amália, ali, por favor, e a Hilda faz a nossa prece. Então vamos que vamos. Acho que a Rô não vem hoje, né? Ela está com dificuldade lá. É. Então vamos lá. Bom dia, amados companheiros desse momento de estudo, onde a gente está aprendendo a conhecer, entender e valorizar uma casa espírita.
Então, vamos nos preparar, né, para mais um dia de estudo, de conhecimento, de entendimento. Então, é o Evangelho sempre o roteiro seguro de nossas vidas, de nossas mentes. Nós escolhemos aqui, que é o estudo que a gente vai fazer hoje também, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item 12, a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode fazer quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo. E esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu destino futuro, no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé não há uma tendência que não possa ser vencida. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura, que se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Obrigada, Amália. Então, convido a todos os participantes que estão nos ouvindo, os encarnados e desencarnados, para essa prece de elevação a Deus, começando agradecendo por mais esse dia de vida, agradecendo pela nossa reencarnação neste planeta que nos serve de escola, onde aprendemos muito, intelectualmente e também especialmente moralmente. Agradecemos aos bons espíritos que acompanham esse trabalho e pedimos a eles que nos orientam para que possamos aprender
e também passar isto a outras pessoas que também necessitam desse conhecimento como nós. E vamos agora agradecendo também todos da rádio que dá oportunidade para esse estudo, né? Todos que estão aqui nessa tarefa, se esforçando para ser algo melhor, para ser alguém melhor. E pedindo sempre a Deus que nos dê força para que não percamos a fé, essa fé racional, essa fé que nos faz compreender as suas leis, essa fé que nos faz compreender Jesus no seu mais puro ensinamento, e que possamos não só ter fé, mas também praticar tudo isso que vamos aprendendo. Vamos levar a nossa tarefa com seriedade. Os trabalhos mediúnicos têm muitas utilidades, e isto tem que ser levado com muita seriedade. Nos dê força, Pai, para que não saiamos desse caminho de fé, de seriedade e de muita disciplina. Gratidão, que assim seja. Graças a Deus. Tá aqui de volta. Agora a gente está mais rápida, viu? No início a gente ficava até lembrar, tem na leitura que a Amália fez, eu gosto muito desse capítulo. Teve um ano que cada ano tem um link do Evangelho que fica colado na mente da gente, né? Eu também amo esse trecho do Evangelho. Eu tive que fazer uma palestra sobre esse capítulo e fiquei o ano inteiro com esse capítulo na mente. E nessa leitura que foi feita desse item 12, muito, muito importante, ele diz que não há um vício, uma má tendência que não se possa vencer. Vencer com a fé. Muito, muito, muito importante. Esse é o cerne da questão nossa do estudo. Esse é o objetivo, a gente não pode, não tem mais como. Agora não é mais por causa do pensamento textualizado pela palavra, né? A palavra falada, não só pensada, se é palavra falada, não é lógico. A gente tem agora a certeza de que verdadeiramente a doutrina espírita é o consolador prometido pela convicção. A gente vai adquirindo a convicção com essa experiência que a gente vai ganhando no movimento espírita. E só ganha esse movimento. Hoje eu estava falando com o Tavares, meu Deus, a gente vai se enrolando com tanta coisa. Mas a gente ganhar resistência, viver só naquilo que segue, tem que ter muita responsabilidade, óbvio, né? E o livro dos médiuns é um livro. Tem uma questão que colocaram aqui: temeis o homem de distinguir, aí depois a gente vê. Esse estudo que a gente está fazendo é justamente isso, para estar mostrando para todos nós que a filosofia espírita ela não é uma filosofia como outra qualquer, todas são importantes, mas ela é uma filosofia que ela traz para a gente deduções morais. A gente esbarra nas premissas da doutrina espírita com questões morais, com consequências morais. Esse capítulo 29 é um capítulo que traz para a gente a responsabilidade de nós termos que aprender a botar em prática a doutrina espírita, pelo menos para fora, para que um dia ela entre na gente. Então, né? Estamos botando para fora e um dia, de tanto exercitar, ela vai entrar. E aí, ainda mais quando a gente tem a responsabilidade da sua divulgação, mesmo quando ela ainda não está totalmente dentro de nós, nós temos a responsabilidade de divulgar, de levar para o outro. E isso tem que ter muita seriedade, muita. E também, né, a seriedade, além da seriedade, o estudo, porque passar a doutrina, né, sem conhecimento, aquele conhecimento profundo, né, também
é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não precisa ser expert em espiritismo, mas pelo menos estudar os princípios espíritos, né? Os Até porque, como diz Kardec, nem professor nós somos, que dirá expert. Não. Capítulo 3 desse livro dos Somos métodos. instrumento mesmo, instrumento de... O método, ele vem dizendo, eu digo ensinar, ele usa a palavra, ele se ensina, mas não como professor. O que um sabe, fala para o outro a nível de conversação. É isso que nós estamos fazendo aqui, essa conversação, é preconizado por Kardec, é o que Kardec dizia que ele tinha esperança do movimento espírita fazê-lo de forma de conversação, não como mestre em forma de cátedra. A gente precisa, sim, da palestra, dos seminários, dos congressos, mas a gente também precisa, no miudinho, no dia a dia, trazer programas, trazer estudos pequenininhos, de 20 minutos, 25 minutos, de meia hora, de 1 hora, mas que... Você ensina numa simples conversação, né, que ele fala. É muito interessante. Seja bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia. Nossa Lu aí. Conseguiu. Bom dia, meninas. Eu estava pensando na mariêutica de Sócrates. Na forma de ensinar, de levar para natureza, na forma de conversação. Muito bom. E Kardec usou essa mesma pedagogia maêutica. Helena, ontem, pesquisando para aquele trabalho que você me pediu, eu busquei essa obra Reuniões Mediúnicas do Palhano, né? Teoria e prática. Então, pesquisando, encontrei aqui, falei, está bem dentro do nosso contexto. Ainda sobre a seriedade que Kardec fala, ele traz o ângulo de seriedade, né, do 327, que ele está comentando aqui, para a formação de grupo e para o trabalho mediúnico. Como a menina, eu achei interessante, falei, até parece que a Hilda estava comigo ontem, quando, na prece dela, né, ela fala da seriedade do trabalho mediúnico, né? Então, é o que Palhano vai fazer sobressair aqui. Por que Kardec é um ângulo da seriedade que Kardec fala no Livro dos Médiuns, no item 327. Isso mesmo. Então, vamos começar. Vamos voltar ao nosso método, que é o método de ler o texto. Isso. Nós vamos estar sempre lembrando a todos que dessa forma que nós estamos fazendo, é uma forma da gente voltar sempre ao mesmo texto, nós estamos estudando ponto e vírgula nesse programa, né? Então, a gente lê novamente, depois a gente vê, nós marcamos onde nós paramos. As particularidades. Aí a gente vai destrinchando e analisando. Então, vamos lá. Lê aí para a gente, Amália. Está podendo ler, Amália? Estou podendo. A garganta aqui meio... Mas dá para ler, né? Então, vamos lá. Voltando aí a essa organização de Kardec, das reuniões de sociedades espíritas, ele está tratando das reuniões em geral. No item 327, ele vem tratando daquela classificação das reuniões instrutivas, e que vem dizendo para a gente o seguinte: as reuniões instrutivas apresentam um caráter inteiramente diverso, e como são as que se pode ao verdadeiro ensino, insistiremos ainda sobre as condições que devem preencher. A primeira de todas é a de permanecerem sérias em toda a acepção da palavra. É preciso convencer-se de que os espíritos com quem querem comunicar-se são de uma natureza muito especial, que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal,
se quiserem obter boas coisas, devem dirigir-se aos bons espíritos. Mas não basta chamar bons espíritos. É preciso, como condição expressa, estar em condições propícias para que consintam em vir. Ora, espíritos superiores não viriam em assembleia de homens levianos e superficiais, como a ela não teriam vindo enquanto vivos. Uma sociedade só é verdadeiramente séria com a condição de se ocupar de coisas úteis, com exclusão de outras quaisquer, se ela aspira obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo. Os espíritos que a produzem poderão vir, mas os outros irão embora. Numa palavra, seja qual for o caráter de uma reunião, ela encontrará sempre espíritos dispostos a secundar suas tendências. Uma reunião séria afasta-se, portanto, do objetivo, se deixa o ensino pelo divertimento. As manifestações físicas, como já dissemos, têm uma utilidade, que aqueles que querem ver vão às reuniões experimentais, que os que querem compreender vão às reuniões de estudo. É assim que uns e outros poderão completar sua instrução espírita. Como no estudo da medicina, uns vão aos cursos, outros às clínicas. Isso mesmo. Então, a gente vai dar continuidade. Na semana passada, nós vimos a questão da seriedade, mas ela sendo em condições de se ocupar com coisas úteis. A gente viu que pode ser séria, mas não ser útil. Muita gente séria faz coisas que não têm utilidade. Utilidade para o propósito que a nossa doutrina se propõe. É desvendar esse intercâmbio, essa existência de toda uma população, de todo um mundo espiritual que sobrevive, vive, progride e interage conosco. Este é o nosso objetivo, este é o propósito da doutrina espírita. Então, e quando vai relacionar a questão da saúde, o propósito não é descobrir remédio, fazer clínica para curar do corpo físico, é a medicina espiritual. É a medicina espiritual. Nesse caso aqui, nós estamos vendo quais são o conteúdo que se deve estudar, que se deve tratar numa casa espírita. Porque tem temas. Você pode abrir reuniões onde é um leque de temas. Agora, tem que se ver qual é. A casa espírita ela tem obrigação de tratar da essência doutrinária. Da essência. E a essência é baseada nas obras básicas de Kardec. As obras complementares são essência? São, mas tem que ver o que se considera obras complementares. Então, vamos lá. Então, já no nosso debate, vou começar aqui com a Lu, né, Lu? Nós paramos, nos localizamos, são que tem que ser útil, com exclusão de outras qualquer. Aí entra um detalhe. Exclusão, para saber selecionar, tem que conhecer o conteúdo. Vou exemplo, a palavra dela, numa biblioteca, o trabalho que vai se fazer, porque o trabalho espírita, ele tem vários aspectos. A casa espírita, nas atividades dela, tem vários aspectos. Então, como excluir um para prevalecer o que o outro? Aqui na frente veio dizendo, se a gente não fizer isso, o próprio espírito nos exclui daquela tarefa. É isso? É verdade. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Dois pontos importantes para mim. Foi a Fátima, que alguns anos atrás
e depois que a gente teve essa conversa, tem muitos anos já, dessa questão, desse ponto aqui, a reunião útil e a reunião séria, ela me chamou a atenção pelos alguns pontos nesse capítulo do Livro dos Médiuns, eu nunca mais esqueci, porque eu nunca tinha visto sobre esse aspecto, né? Porque realmente nós temos a seriedade, o pomposo, né? Como algo sério, mas muitas vezes tudo isso não é útil. Isso é um ponto para mim que eu gostaria muito de... Talvez nem você se lembra disso, Fátima, mas eu me lembro muito bem, perfeitamente. Depois, quando você trouxe o ponto da utilidade da casa espírita e as várias nuances da casa espírita, que a casa espírita tem. Quando vocês falou a questão da biblioteca, já fez um link para mim. Por quê? Vamos olhar as nossas bibliotecas, nossas livrarias, quais os livros que tem lá. Isso é muito sério. É o que a gente está fazendo atualmente, mexendo nisso, graças a Deus. Fala, Amália, não escutei direito. Estou dizendo, é o que a gente está fazendo agora atualmente, mexendo nisso, organizando a biblioteca. É um pontinho, muitas vezes pouco olhado, pouco visto, pouco pensado. Porque a gente pode pensar, uma biblioteca boa é uma biblioteca lotada de livros. Também há autores, como nós sabemos como espírita, que no primeiro, segundo livro deles foi tudo espírita. Depois, eles mesmos se desviaram, vamos dizer muito assim. Muito bem, né? Eles pegaram o atalho. Então, cabe a nós estar com as antenas bem ligadas, não desmerecendo aquele autor, mas estarmos ligados com o que eles estão fazendo agora, de utilidade, e falar assim, olha, com todo respeito ao irmão, à irmã, essa obra aqui, ou essas obras aqui, foram realmente ligada com o conteúdo que a doutrina espírita nos traz, mas agora não mais. Então, a gente não desmerecer, não precisa desmerecer, talvez, aquele irmão e irmã que se desviou da meta, né? que é a doutrina espírita, né? Não desmerecer esse trabalho, mas isso requer de nós também bastante cuidado, né? Porque há obras que a gente pode sim recomendar, podemos deixar assim na nossa biblioteca, mas com esse cuidado que a continuação, ou ao contrário também. Existem casos no qual o espírito, digamos assim, ou o médium pelo espírito, escrevia livros muito frufru, que a gente falava, ai meu Deus do céu. E depois, a própria espiritualidade, dizem que, não quero falar nome agora, que foi amadurecendo, e realmente o conteúdo dos livros agora são um pouco diferente, ou bastante diferente do que era no princípio. Então, nós que estamos envolvidos nesse trabalho da divulgação, cabe a nós também, nós aqui, eu e Hilda, dessa parte aqui da Europa, na língua alemã, a gente também tem que cuidar. As traduções que a gente usa, tem um livro do Divaldo Franco, que foi traduzido, eu posso falar o nome, Leis Morais, depois ele mesmo falou, pode jogar no lixo, porque não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, tinha coisa com coisa ali. Então, tem um fato, uma pessoa, com todo respeito, descendente de alemão do Sul, que não atualizou o seu alemão, que ainda fala um alemão da colônia. Eu falo alemão, mas falo alemão da época, sei lá quanto que eles foram para o Brasil e não atualizou. Esse é um alemão, o alemão hoje é outro. Então, não tem como traduzir aquilo. O povo aqui que é séptico ainda fica aquele negócio lá de 100 anos atrás, nem esquece. Então, essa tradução foi feita. Então, outras obras também, nós temos algumas obras, por exemplo, o ERG, que a gente usa, tem algumas coisas ali que também me começar, mas dá para a gente usar. Então, e muitas vezes, né, Hilda, a gente vai adaptar aquilo, não adaptar na nossa língua, não é isso, mas adaptar ali porque aquele nosso público vai entender.
Então, o tradutor, muitas vezes, nós que fazemos um trabalho bilíngue, muitas vezes, não é também palavra por palavra, mas buscar o sentido na língua. Então, dos dois lados, vai requerer de nós o mínimo que seja de conhecimento, como a Hilda já trouxe aí. No caso, a nossa... Só terminar a minha ideia. No caso, a nossa biblioteca, nós estarmos bem atentos às obras e lê-las, porque nós, por exemplo, trabalhadores, estamos ali como vendedores também, em evento ou na casa espírita. A pessoa chega e pergunta: o que você acha dessa obra aqui? Eu tenho que saber. Também tem que saber fazer uma varredura na biblioteca e tirar uma opção. Tem pessoas, só para fechar, que chegam e falam assim: eu não tenho essa porção de livro lá em casa, vou levar para a biblioteca. Quer dar como doação. Aí a gente fala: ok, obrigado, mas nós temos que ler, tem que saber que obras são aquelas, porque senão é uma furada. Fala, Hilda. Não, só quando você estava falando, só para eu não perder, eu vou anotando, né? Porque senão tem que ficar interferindo. Quando você falou, né, das traduções do alemão, quando você falou do livro A Lei Moral, nós estudamos esse livro, mas porque tinha os alemães e os portugueses. Agora, o que é importante, por exemplo, como nós tínhamos estudado primeiro em português, então o sentido todo do livro nós tínhamos para conseguir repassar para os alemães o que estava escrito. Por isso que é muito importante o conhecimento da doutrina nessas traduções, né? E o que está mais, tudo é um começo, porque antes nós não tínhamos nada. Quando eu cheguei na Alemanha, não tinha evangelho, nenhum livro em alemão. Hoje nós temos bastante. Então, aqueles livros que começaram, eles estão, né, com um alemão bem arcaico, velho, que o próprio alemão não entende. Nós, brasileiros, temos que fazer uma tradução, a interpretação do próprio alemão, né, deles. Agora, por isso que é importante os brasileiros que estão aqui começar pelo começo, assim, estudar todas as obras de Kardec. Quando estudar, saber disso, aí passar para as traduções, passar adiante, porque se a gente não estuda, a gente vai passando muitas coisas distorcidas, né? Como você está falando da biblioteca. A biblioteca é importantíssima, porque aqui ainda existem muitos livros, porque nós sabemos, né, que o espiritismo não era o nome espiritismo antes de Kardec. Já tiveram muitos filósofos aqui, principalmente na Alemanha, que eram espiritualistas, né? Então, toda a história do espiritismo, quando a gente vai voltando há muitos anos atrás, começa há muitos anos, né? Então, Rudolf Steiner e outros, né? Então, mas agora a gente trazendo, né, para cá, quando o alemão vem com esses livros que são ricos, a gente precisa saber a doutrina para uma outra coisa, a gente falar assim, olha, conforme a doutrina espírita, né, é assim, assim, assim. Então, é muito importante, né, na hora da seleção da biblioteca, a pessoa ter o conhecimento da doutrina espírita. Queria só falar que esse livro já foi traduzido de novo, ele deve ter sido tirado do mercado. Eu tenho o antigo, mas o novo que circula, que foi por André Studer, ele é uma ótima tradução. E Rudolf Steiner, nem os alemães e austríacos conseguem ler, entendeu? Então, ele fala pra caramba. Meu marido, ele coloca Rudolf Steiner para ouvir. Ele não dá, é pesado pra caramba. Aí, o que acontece? O bichinho dorme. Ele fala, toda vez que eu quero dormir... A Fátima conhece meu jardim aqui. Ele deita ali, bota e dorme, porque que tinha uma pessoa que ela estudava intensamente o Rudolf Steiner, né, alemã. Então ela sempre trazia, né, muito ele para nós, que enriqueceu também muito o grupo, né, em alemão. Sim. Aqui a família todinha aqui é dessa área e é complicado. Então, a primeira coisa que tem que fazer é caracterizar. Uma biblioteca espírita tem que ter obra espírita. E principalmente aquela que está de acordo com Kardec. Né? Então, em primeiro lugar, eu estou aqui até lembrando que eu falei, a gente está fazendo isso agora, né? Então, o nosso Adílio foi lá na biblioteca, aí chegou lá, eles estavam selecionando algumas obras, porque ganha muito livro, né?
Nenhuma das obras que eles estavam selecionando era espírita, tinha nada a ver com espírita. Entendeu? Ele falou, aí foi meu filho. Que aí, assim, a pessoa que está, não é porque é um colaborador que a gente vai deixar fazer qualquer coisa. É igual a reunião mediúnica da seriedade que Kardec está falando e que o Palhano está trazendo aqui. É a mesma situação. Então, você tem que caracterizar a espírita. Então, vamos ver. Por quê? Existem muitos livros de autoajuda que não são espírita. Entendeu? Que não são espírita. É psicologia, é sociologia, mas não é espírita, não tem o caráter espírita. Então a biblioteca espírita ela tem que estar baseada principalmente em Kardec. Então, já vou te dar a palavra, Helena. É como Caribá Schutel falou para o Altivo com relação ao estudo sobre mediunidade. Ele disse assim, está lá no livro Espírito Altivo e no Focos de Luz, essa mensagem. Então, ele diz assim, vejo vocês muito preocupados com novidades sobre mediunidade, correndo atrás de novidades. Mas não é que elas não tenham seu valor, mas a obra específica de mediunidade, a melhor, que educa o médium, é o Livro dos Médiuns. Então, tem que ter tem que se fixar que o melhor para educar a mediunidade é o Livro dos Médiuns. Né? Então, é a mesma coisa que a gente tem que ver com relação à biblioteca. Isso mesmo. Então, a gente pegou esse link da biblioteca, né? Porque tem a biblioteca e a livraria. As duas livraria, a mesma coisa. No caso, tem a biblioteca e a livraria. A livraria é aquela que você bota os livros para vender, que é outra coisa séria que tem que ser vista, e a biblioteca é aquela que faz empréstimo, enfim. Todo mundo sabe a diferença, mas eu estou falando isso. Pegamos esse link da escrita, da literatura. E as novidades muito que chegam. A gente teve nessa direção de livraria durante muitos anos e a gente acompanhou aquela chuva de livros que eram mandados para a gente avaliar. Isso aí. Então, fechando aqui o raciocínio, para a gente avançar, existe um livro que ele é até pouco conhecido, que eu já até falei dele aqui, que é esse aqui, ó, O Atalho. O Atalho. Ele é do Luciano dos Anjos, está aqui, ó. Ele é do Luciano dos Anjos, que já desencarnou. Ele vem trazendo aqui uma questão muito séria que a Lu tocou, que é o autor, quando começa no início, ou vice-versa, mas vamos naquele que começa no início, ele começa até sendo sério e útil. A escrita dele, o trabalho dele, sério e útil. Mas depois a gente vai vendo que ele está sério, porque todos somos pessoas sérias, trabalhadoras, mas não está sendo tão útil, que quase que fica voltando ao misticismo, ao ecumenismo, e a gente sabe muito bem que há um sincretismo religioso, cultural, que é tudo isso que a gente já nos apaixonamos e elegemos a doutrina espírita como verdadeiramente, e aceitamos por convicção que verdadeiramente é o Consolador prometido, justamente por causa da essência dela. E a essência da doutrina espírita não existe sincretismo. Existe universalismo. Está lá no Evangelho, lá na segunda parte do Evangelho, quando Kardec fala que a seriedade da doutrina espírita é ela ser de cunho universal. Pegar fatos que é universal. Porém, a reencarnação, por exemplo, é universal. Todas as épocas, filósofos e correntes filosóficas falam dela, mas cada uma fala com um teor. A metempsicose é um teor da reencarnação. Acredita que o homem pode reencarnar nos animais.
Reencarnar apenas de 2.000 anos e 2.000 anos. Tem uma filosofia que diz isso. Reencarnar, não sistema de casta, só pode reencarnar num grupo, não reencarnar nunca mais no outro. A nossa doutrina em relação a essa filosofia, a esse material, é diferente. Ela não pegou esse caldo cultural do mundo e fez um apanhado, não. Ela vem por experiência, por isso que ela é uma doutrina experimental, ela é uma ciência. Qual é a ciência? Foi feito experimentações, foi feito através do médium, como laboratório, como comunicante, elemento dessa pesquisa, que é o espírito, diversidade de comunicante. Aí, Kardec selecionou, fez o trabalho de seleção, de método experimental. A gente tem essa prova lá no Céu e Inferno. Várias classes, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos suicidas, espíritos, comunicações de espíritos, né? Aí, através desse fato, que é um fato também universal, dessas comunicações, é que ele foi tirando as premissas da doutrina espírita. Então, as premissas doutrinárias foram retiradas através de experiências, experimentações, com médios diferentes, comunicações em locais diferentes que não se conheciam. Ele fez o que seria o mais comum a todos, dali ele selecionou e fez uma das questões mais longas do Livro dos Espíritos, que é a 222, que é sobre resumo teórico sobre as reencarnações. Então, você não encontra nenhum caldo cultural. Tem gente até que fala isso, mas no mundo das ideias o debate é democrático, nós estamos analisando com outro prisma, não existindo esse sincretismo. Para a nossa análise, não existe sincretismo nas premissas doutrinárias, elas são mesmo uma ciência. Observou, tirou conclusões, usou senso crítico, analisou, e ela é progressista. Você vê que quando vem os outros, Ana Prado, Zilda Gama, depois André Luiz, Dona Ivone, muitos outros médios, todos de acordo com a base, que a base não significa porque é menor, pelo contrário, é a sustentabilidade para que tudo que vem depois vai crescer em cima. Aí sim, então, esse trabalho, por isso que a gente está falando hoje está vendo esse tema, justamente por isso. Existem atalhos, a gente pega atalho, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar atalho, até no próprio estudo. A gente começa a falar, daqui a pouco alguém fala uma palavra, daqui a pouco, quando você vê, você já está desenvolvendo. Ela já saiu do tema. Do tema, por isso que esse nosso programa tem esse método que é da gente estar balizando. Olha, esse é o assunto, vamos focar. Por isso a gente lê, a gente vai desenvolvendo o tema, mas sempre voltando para não pegar os atalhos, que na vida a gente realmente pega atalho. Basta uma pequena brecha, 1%, como diz Nora, o espírito Nora, 1% de brecha já é suficiente para a gente pegar um determinado atalho. Então, vamos lá. A gente vê claramente, eu sempre mostro isso para as pessoas, que essa universalidade aí que a Helena citou sobre a reencarnação. Falei, as pessoas acreditam na reencarnação. Elas até, por exemplo, né, eles têm até veem os espíritos, sabem que ele existe, mas não explica nada do mecanismo. Né? O grande boom, né, eu dizer assim, da doutrina é que ela vem falar da lei, explicar o mecanismo da lei. Né? Então, é a lógica, né? Por isso que Kardec diz, ele não admitiu a reencarnação porque veio da antiguidade, e nem porque só os espíritos falaram nela, é pela lógica da lei. Né? Então, é isso que a gente tem que viver explicando a lei, toda essa particularidade enorme que
Nem dá para falar, porque é muita coisa, Aí, como a gente está trazendo para a biblioteca, aí a gente vai colocar um livro onde vem contestando, a pessoa fala assim, mas uma biblioteca não é uma biblioteca comunitária. Isso. A biblioteca numa casa espírita não tem o cunho de ser comunitária, ela tem foco, ela traz premissas, e as premissas têm que estar junto com as conclusões, que significa, você tem as palestras, tem os cursos, aonde você tem ponto, tem um foco. Essa é a filosofia espírita. Então, a gente tem como objetivo gerar cursos sistematizados, organizados. Então, então não é livre debate? É livre debate, porém, é um educandário de temas transcendentais. Então, a gente tem como uma meta a seguir, que é alcançar como modelo Jesus, que Jesus, por exemplo, deixou claro que o objetivo dele era trazer o reino dos céus, para o nosso entendimento. Em nenhuma dos seus ensinamentos, ele fugiu do Pai, da mesma forma, a nossa biblioteca, para a formação e instrução dos espíritos, que esse é o objetivo da Casa Espírita, formação, não formação intelectual, formação como ser integral, não apenas parcialmente. A gente tem que ter os elementos são os livros, então há de ter muito cuidado, sim, já te dou a palavra, com essa questão da utilidade. Aquele estudo vai ser útil, aquela obra que você colocar, ou ela está provocando medos, ou ela mais está trazendo confusão. Por quê? Você pega um Leão da Vida, ele é um filósofo, mas ele não fica transitando a esmo, por ideias a esmo. Fala uma coisa, depois fala outra. Você pega a obra dele do início ao fim da vida. Sequência. Tem uma sequência lógica. E temática. Temática. Está gerando? Não. Aí eu estou lembrando aqui que esse processo da educação do povo, do público, começar com Kardec. Por isso eu lembro sempre de uma expressão de André Luiz: dia haverá em que a codificação será estudada em público. Como já está começando. É necessário, na reunião pública, estudar Kardec. Sim, as pessoas ficam buscando novidade, quer temas novos. Estou cansado disso, estou cansado do Livro dos Espíritos. Gente, isso não entendeu nada. Aí são os desvios. Está vendo? São os desvios. São os atalhos. Então, você sai do foco, mas se é o público, principalmente de primeira vez, que está buscando a Casa Espírita, ele tem que conhecer a base. Tem que começar por Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Né? Isso aí. Ô, Hilda, a gente pode avançar, né? Vamos avançar? Eu queria falar uma coisa. Antes de avançar. Uma coisa. Coisa. Aí eu lembrei o quanto que é perigoso um trabalho na Casa Espírita ser dirigido em cima de médiuns ou de uma pessoa, que aí corre esse perigo da pessoa fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, e etc. e tal. E um outro ponto, a Amália já disse, e ela disse em outras palavras, mas eu vou repetir, que muitas vezes nós buscarmos as obras secundárias, fazemos estudo com obras secundárias, com todo o respeito que todos os nossos mentores têm que ter de nós, mas nós temos que ter as obras básicas. E aí, lá em André Luiz está tal coisa, lá em... Nós temos, naturalmente, um dia específico para estudar Joana de Ângeles, isso é lógico, né? Mas, na nossa casa, os estudos são todos pautados nas obras básicas. Nós temos o estudo de todas as obras, e isso me deixa muito feliz, porque realmente, às vezes, a gente não vê isso. Então, desde a Gênesis ao Céu e Inferno, ao Livro dos Espíritos, o Evangelho, naturalmente, todas as obras básicas são estudadas na nossa casa. Depois nós temos o Clube do Livro, que é baseado aí nesses autores,
André Isso, Luiz, tem. etc. E uma outra coisa importante para nós também por exemplo, o estudo que a gente usa, a apostila que a gente usa do ERJ, da FEB, um dos antigos, ele vem pautado em toda a obra básica, esse que a gente faz em alemão e em português também. Então, é obrigatório ir consultar as obras básicas também. Ele foi fundado e foi montado nas obras básicas. Então, o que a gente vê? Olhando uma biblioteca razoavelmente séria, digamos assim. Gente, que tudo já foi feito, já está tudo pronto, já está tudo ali. Não é, Amália, meninas? É só a gente se tomar esse tempo para ver aí, para fazer um filtro naturalmente. Mas já está tudo feito, a espiritualidade e os trabalhadores, como o seu Altivo, como outros que vieram antes de nós, já fizeram isso. Nós não estamos fazendo nada demais. Não. É só ir lá na base e buscar as coisas que já estão lá prontas. Isso está nesse ângulo da seriedade que Kardec está trazendo aí. E faz parte da seriedade da sociedade espírita, da casa espírita, do centro espírita, em todos os ângulos. Né? Então, tem uma pergunta aqui, antes da gente seguir, né? Isso que eu ia falar, né? Que tem a ver com o tema, né? Isso, é do Fernando Sabino, de São João da Barra, Rio. Além do Livro dos Médiuns, quais são os outros que entram nas primícias para o estudo e educação da mediunidade? Então. Bom, além do Livro dos Médiuns, primeiro é o Livro dos Médiuns. Segundo, ao nosso ver, é No Invisível, de Leon Denis. No Invisível, de Leon Denis. Agora, sequência lógica. Sequência lógica, Agora, mecanismo da mediunidade, ele está todo focado na questão de ondas mentais, correntes mentais. A gente precisa saber, porque a gente vai no Livro dos Médiuns, vai aprender sobre... A base, a gente tem a base. Esses espíritos já trouxeram para nós, vão ampliando a base, vão mostrando o que está entre linhas. Exatamente. Mas, então, o mecanismo, ele vem trazendo, porque a gente quer saber sobre luz, corrente. Isso é coisa da magnetismo. Porém, a mediunidade, quando você vai ver estudiosos de eletricidade, ela não tem, a gente não aprende campo magnético, campo eletromagnético. Então, se a gente quer verdadeiramente entender o que está acontecendo, ser um agente do que está acontecendo, a gente precisa, para ser esse agente, entender. A gente tem o mecanismo da mediunidade de André Luiz. A gente tem nos domínios da mediunidade. Os domínios da mediunidade, ele também foca estudos sobre... Trazendo até casos, né, para a gente entender melhor. Trazendo as premissas do Livro dos Médiuns. Só que como é que ele faz? Ele faz estudo de casos. E aí ele vai colocando o que a gente aprende. Por exemplo, Livro dos Médiuns, questão 159, aonde é muito conhecida, que Kardec vem falando que a mediunidade é um mecanismo, essa palavra mecanismo vem de lá, é um mecanismo que está ligado à questão sensório, de órgãos. Aí, meu filho, só mesmo estudando André Luiz para ampliar para a gente esse entendimento. Que órgão é esse? É o coração? É o fígado? É o rim? É isso que Kardec está querendo dizer? Aí a gente vai aprender sobre glândula epífise, a gente vai aprender sobre centros de forças. Os centros de força, entendeu, João? Os centros de força, a gente aprende, André Luiz, lá entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, ele vem trazendo, falando sobre os centros de forças, que está sediado no perispírito. Aí a gente vem aprendendo lá no mecanismo, no Missionários da Luz, entre a Terra e o Céu, principalmente, os plexos solares,
que tem relação com os órgãos do corpo físico. Bom, a gente... É a questão de buscar os sérios, verdadeiramente sérios, porque tem muitos espíritos encarnados e desencarnados que vieram trazer as nuances da mediunidade. Agora, todos eles têm por base Kardec. Isso que tem que ser visto, viu, o Fernão? Fernão. Não mostrar. João. Então, João, a gente tem que ter esse fio de análise, né? De ver que existem muitas pessoas sérias falando de mediunidade, tanto encarnado quanto desencarnado. Agora, a base tem que ser Kardec. Então, aí a gente vem, a pessoa quer fazer um estudo sobre desobsessão. Está lá Kardec falando, trazendo sobre os 3 tipos de desobsessão. Mas você vai, Emmanuel Filomeno de Miranda, nossa, a Lu tem experiência disso, ela tem um estudo específico sobre isso. Você vai... Hermínio de Miranda, tem Emmanuel Filomeno de Miranda desencarnado e Hermínio de Miranda encarnado. Não, Hermínio Miranda já morreu também, Amália. Está desencarnado, mas ele escreveu encarnado. Não, eu sei, exatamente. Um enquanto comunicante e outro médico. A gente tem também, com questões muito sérias, Palhano Júnior. Nossa, a gente a Dona Ivone Amaral Pereira, olha a seriedade desse Dona Ivone. E aí tem mais, né, gente? Pode ajudar aí a Lu, a Hilda, a gente está fazendo um levante de tampa. Aí, por ser pouco, o Martim Peralva vai escreve um livro para estudar o Domínio da Mediunidade, que é uma gracinha aquele livro também. Outro grande estudioso da mediunidade no mundo espiritual é Odilon Fernandes. Também. Gente, como esse espírito enriquece. Nossa, mãe. Tem muita gente séria. Mas, às vezes, as pessoas gostam de ler água com açúcar, como costuma dizer. Né? Não, mas aí quem escreve muito trivialmente não tem base. Aí chega um ponto importante para o Fernando. Né? Fernando, o nome dele? Não, João. João. É o João. Aí, João, se você pertence a uma casa espírita, sugere aí que se comece um estudo sério. Ai, gente, ele não chama João, não. Ele chama Fernão, Sabina. Ele é de São João da Barra. Desculpa, Fernão. É de Chatuba, São João da Barra. Deixa eu ver aqui o nome do rapaz. Fernão. Da cidade de Tarso. Eu não estou conseguindo ler o nome dele. Fernão. Fernão, ele já está em casa, ele já está em família, porque a gente já está chamando ele de tudo quanto é nome, amorosamente, naturalmente. Verdade. Então, meu irmão, digamos assim, para não errar mais seu nome, se você já frequenta uma casa espírita, vai com jeitinho, dando uma olhada na biblioteca, que foi o nosso tema primordial de hoje, né? O que tem lá de livros? Começa lá, vê se essa casa espírita já tem um estudo sobre a mediunidade, o que é mediunidade, ou se estuda esses livros. A nossa mediunidade, propriamente dita no SEJA, ela começou com o estudo de uma pessoa lá, uns 12 anos atrás, que ela chegou e falou assim... poxa, eu tenho esses problemas assim, assado, não sei como fazer. Então, vamos começar a estudar. Né? Aí começamos a estudar. Essa pessoa, naturalmente, hoje em dia, nem está mais no SEJA. Pelo contrário, ela está em outra live na vida dela, outro jeito na vida dela. Mas o estudo foi crescendo e foi se incorporando. Eu queria dividir uma coisa com vocês. Essa semana foi meu aniversário e um dos meus desejos foi ir a um teatro, a uma ópera ao ar livre, que está tendo aqui, tem várias, né? É o ar livre numa ruína que é um palácio, um castelo abandonado. Então, aqui tem muito isso. Então, um dos meus desejos foi ver Nabucco
com minha família toda, com os meus filhos. Escolheu como presente. Yeah. E aí, todos eles, meu marido, o pessoal que conhece um pouco de história, ficaram, entre aspas, assim, surpresos e decepcionados, não posso dizer, porque Nabucco todo mundo sabe quem foi, né? E todo mundo esperava era a guerra, rolar de cabeças, não sei o quê. Não foi nada disso, foi mais uma história de amor, mas veio mostrando o mundo espiritual. Há um momento que todos morrem lá, a maioria, né? E depois voltam. Eu lembrei da peça do André Luiz, todo mundo de branco, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, olha a evolução aí. Realmente foi impactante. Quem conhece a história da Bíblia, e nós conhecemos um pouco mais, até mesmo por causa da doutrina espírita, nos leva em alguns... a vida de Chico Xavier, algumas coisas que nos remetem a esse passado, a essa época na Babilônia, né? A Dona Ivone nos leva a Pérsia, por exemplo. E aí, quando a gente vê essas peças, a gente vê com outros olhos. Mas o que eu queria dividir isso com vocês, a gente vê esse aspecto, assim, todos morreram, de um determinado momento, boa parte morreram, voltam, e continua ajudando aqueles que estão escravizados e continua ajudando aqueles que querem sair daquela situação. Foi uma surpresa agradável para mim, porque eu não tinha lido o roteiro ainda. Muito legal. Legal. Né? Muito bom. Parabéns aí pelo aniversário que passou. Não falou não, mas tudo bem. 2.000 pessoas assistindo todos os dias, tudo lotado, de quinta a domingo, todos os dias, está lotado, não tem mais ingresso. Então, assim, indiretamente, essa fala de que a vida continua, que há algo do outro lado. Era isso que eu queria dizer. É isso que Leon Denis fala, a doutrina espírita não será a religião do futuro. Mas o futuro das religiões. O futuro das religiões. Então, ela vai penetrar o pensamento, vai penetrar de tal forma as artes, o comércio, a indústria, as universidades, de que aí vai ser irresistível, porque é da lei que nós iremos cada vez mais conhecermos a vida transcendental. Qual é a doutrina de forma científica e filosófica que traz o mundo transcendental? Se existe outra dessa forma, eu não conheço, por causa da minha ignorância. Eu conheço a doutrina espírita, né? Eu também sou a doutrina espírita. Mas se tiver alguém que fala, não, tem essa tal, mas que está sendo tão divulgada, tem sido a doutrina espírita. Então, a gente vai falar só mais. Hilda. Deixa eu só falar, porque além da biblioteca, né? Porque nessa época atual, então, muitas vezes a gente não vai na biblioteca, principalmente aqui na Alemanha, a gente não tem, assim, biblioteca como tem no Brasil, livraria, né? Então, nós temos os nossos livros privados que a gente coloca ali. Então, a gente vai na internet. Então, a grande maioria, né? Então, você fala espiritismo, o pessoal vai na internet. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que, se você não tem um conhecimento, você é novo, está procurando, você acaba se desviando e se encontrando páginas, porque isso a gente teve muita experiência, muita, da pessoa ir na internet e no outro dia ela tem que fazer uma pré-eleição, né? Ela vai falar, e ela vem porque a gente não vai pedir o texto antes para ler tudo, né? E antes da pessoa ir fazer, então você deixa. Eu já pedi. Só que às vezes você vai pedir, a pessoa fica toda chateada, mas você tem que ficar presente. E muitas vezes aconteceu de insights páginas da internet e trazer literatura, mas muito, muito assim, confusas, né? E que muitas, infelizmente, aconteceu até de uma pessoa sair do grupo, porque eu pedi para ele parar de fazer, porque ele trouxe tanta coisa que não tinha nada a ver com a doutrina espírita, e eu pedi para falar, olha... Tanta obra aí, né?
tanto livro. Então, assim, quando uma pessoa fala, Hilda, eu não tenho os livros aqui, porque a gente não tem acesso a todos esses livros que vocês têm, né? Então, eu falo assim, vai na internet, mas primeiro de tudo, vai primeiro na Federação Espírita Brasileira, porque se você não conhece outras coisas, lá tem muitas indicações, né? Então, aí eu dou alguns nomes, pega a apostila da Marta, a Marta Antunes, todos aqueles ligados com a federação, porque a gente não tem, né, todas as possibilidades que vocês têm, né, aí no Brasil. Amorosamente, Hilda, a gente pode falar assim, vamos dar uma olhadinha antes da sua apresentação, amorosamente, isso é um carinho, porque nós estamos na base da nossa casa espírita. Então, a nossa casa espírita é a nossa base, é muita responsabilidade. Então, não é falta de amor nós temos esse cuidado, nem falta de respeito, porque, infelizmente, uma colocação, às vezes, pode estragar todo o trabalho que você está fazendo, entendeu? Uma falta de atenção nossa. Não é querer ser rígido, nem nada. Não vai dizer que não vai acontecer erro, que não vai acontecer falha, não é isso. Mas aonde tiver o nosso alcance, temos que fazer uma mesa redonda e conversar sobre isso, sim. E a pessoa que sair vai tarde, porque, sabe, é estrago total. É estrago total, é um trabalho que está sendo feito com muito cuidado. Na nossa casa física, na nossa casa, nós não permitimos que alguém entre de qualquer jeito, que entre com sapato. Inclusive, aqui é hábito tirar os sapatos antes de entrar. Isso é assim. Eu chego no Brasil, tiro o sapato, não precisa tirar, mas já é hábito nosso tirar o sapato antes de entrar. Já é uma coisa, tipo, você vem com sujeira da rua, você não entra com o sapato dentro de casa. É assim, ponto. Então, na nossa casa física, a gente não permite que alguém entre com o sapato, nem nós entramos com o sapato sujo de lama, molhado, a gente tira a roupa. Na nossa casa espírita é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Sendo que agora eu estou falando de uma forma alegórica, né? A Rita fez um comentário que eu vou falar bem rápido, né? A Helena, coitada, hoje ela quer. Ela não está falando. Não, a gente está barrando ela. Eu e a Lu aí pegamos, que geralmente a Amália, né, que traz tanto conhecimento. Se não tivesse dentro do previsto, eu já teria cortado, não se preocupe. Ai, desculpa. Pode continuar, Hilda. Não, é que a Rita de Cássia, ela falou, né, que existe essa campanha da FEB Comece pelo Começo, né, que começou. Nós estamos trazendo para a Alemanha, né, essa campanha, porque aqui a doutrina, a codificação vem por último, né, então vem todos aqueles livros espiritualistas primeiros, então a gente está trazendo essa campanha também para a Alemanha, né. Estou traduzindo todas as coisas junto com o Carlos Campetti, uma turma aí de toda a internacional, para trazer isso aqui, especialmente também aqui, né? Eu sei que no Brasil também tem muitos desvios, atalhos, mas aqui tem muito. Era só isso, agora eu vou... Não é nada disso, não. Não se preocupe que está tudo dentro do previsto, tá? Esse é o objetivo desse programa, esse livre debate, está focado, estamos focados. Como disse a Lu, o tema hoje acabou sendo a questão da biblioteca, do livro, e é isso mesmo, porque são muitos aspectos na Casa Espírita. Tem um aspecto doutrinário, mediúnico, assistencial, tem vários aspectos. Então, a gente tem uma vida inteira para fazer esse programa, né, Lu? A gente não tem pressa? Tem. Então, muitos outros aspectos vão surgir ainda pela frente. Então, a gente... Tem uma outra pergunta aí, Helena, ainda relativa à biblioteca. Vê aí, Hilda, a nossa leitura de perguntas. Como distinguir seu livro da livraria biblioteca virtual e biblioteca virtual? Se esse ou aquele livro está rumo certo. Ou é apenas um simulacro de livro espírita? Simulacro, né? De livro espírita. Elizabeth Steven. Como saber, né? Se esse livro da biblioteca virtual, né? Se ele é mesmo livro espírita, é aquilo que a gente estava falando. Então, vai começar. Por favor. Um dos pontos importantes que a gente observa é o autor, naturalmente, né? O autor espiritual, o autor encarnado, e aí, mas a gente já falou aqui que alguns dos virtuários, etc.,
mas há autores que se manteram. Nós não temos dúvida nas obras de Chico Xavier, nenhuma. Na maior das 400 obras dele, nós não temos dúvida nenhuma. Depois tem um ponto importante, editora. Que editora é essa? Então, a gente vai ver a editora, e tem editoras realmente que são sérias, e tem editoras que são novidadeiras, que a gente fala, né? Água com açúcar. Tem editoras que publicam tudo. Se eu mandar um livro para elas lá agora, dizendo que é mediúnica, elas vão publicar. Então, esse cuidado. Então, há casas espíritas, eu tiro agora de referência do CELD, que tem ali uma biblioteca, uma livraria maravilhosa. E editora excelente, que combinou os dois. A editora, aí a gente vai para o Divaldo, a gente vai, eu esqueci agora a editora do Raul Teixeira, e etc, etc. É isso mesmo. Agora, esse trabalho de ter uma editora é um trabalho de extrema importância, porém não é fácil, para que ela seja séria e útil na divulgação do conceito doutrinário que nós estamos falando, na divulgação do conceito doutrinário, a editora tem que ter um corpo de trabalhadores muito focados e bem informados e trabalhando com homogeneidade, porque senão o que acontece? Começa cada um puxar para um lado. Tem que ter, eu vou terminar, tem que ter um regimento interno bem ajustado, porque ninguém é dono de casa espírita. Hoje está uma direção, amanhã está uma outra direção. Se não tiver, além do estatuto, um regimento interno, o que acontece, como o grupo Altivo, Cidinha e os outros fundaram, estruturaram, fizeram crescer, divulgaram, instruíram, atraíram multidão, porque a nossa casa é uma casa de multidão, que não necessariamente não precisa ser de multidão para ser séria e útil, mas cada casa tem a sua missão, a gente vai estudar aqui mais à frente. E agora, eles desencarnaram, porque a maioria voltou. O único do início, do grupo inicial, foi o Adílio, que hoje em dia veio ser presidente. Outro grupo de diretores já tiveram. Se não tem um regimento interno, poderia acontecer, não aconteceu, mas poderia acontecer, de tentarem mudar. Vamos agora começar a editar, que é pior do que vender na livraria, a fazer edições, porque esse pensamento desse nosso irmão está tendo muitos likes, está tendo muita visualização, está agradando muito o público. Então, esse é sério, mas às vezes não é útil, quando começa aquela questão, está agradando muito o público, mas será que o público... Tem que ter cuidado com isso. Por quê? É como o orador que começa a fazer gracinha nas palestras, né? Exatamente. Por quê? Contar piada, né? Coitado do Chico. O Chico sofre com isso, né? O pessoal fica buscando lá, fuçando o Chico para contar a coisa para fazer as pessoas rirem. Mas a nossa Elizabeth, a Lisete ali, ela quer saber nessa questão da biblioteca virtual. Então, querida, seguir essas diretrizes que as meninas estão falando aí. Tem que buscar a editora séria, o escritor sério, encarnado ou desencarnado, mesmo no virtual. Não é aceitar qualquer coisa. Exatamente, era justamente aí que eu ia chegar. E a Amália, por isso que é bom trabalhar em equipe, para a gente não divagar para um assunto e puxar para o outro. Como a Nilce está falando, a Altivo sempre afirmava, segurança para silêncio de obras está no conhecimento da codificação espírita. Se você não tiver conhecimento, você vai ler, só vai achar muito bom. Muito bom, mas... não pode roupa preta, não pode roupa branca, não pode... Kardec falou alguma coisa sobre isso? Vai lá. Kardec. O que Kardec está falando?
É assim que a gente E no vai. virtual é a mesma coisa. É o mesmo Virtual é a mesma critério. coisa. É o mesmo critério. O problema é que botou lá o primeiro que aparece, o primeiro blog que aparece, às vezes a pessoa vai e pega. Porque no virtual ou no livro físico, o trabalho é o mesmo. É o Porque no mesmo. livro físico, se você não fizer estudo comparativo, um exemplo que eu vou dar. Você faz encontros na casa espírita ou seminários. Se esse material ele é apresentado de forma imediata, então, um encontro que nós temos, são vários, é 1 ano estudando para um dia do encontro. Então, é 1 ano num grupo, não é uma pessoa sozinha, um grupo que reflete, que pesquisa, que estuda. Esse material, já estou respondendo para ela, que essa apostila vai por virtual, tá, Elizabeth? Elizabeth, né? Esse material é pesquisado, é verificado, ele passa por correção comparado com Kardec, ortográfica, ela passa por correção ortográfica, e às vezes ainda passa coisas, mesmo passa por correção ortográfica. Ela tem critérios dos livros que tem que ser usado. Nós já tivemos problema com um determinado encontro que o livro que era usado era da própria pessoa. Chegou um ponto, Hilda, que o nosso coordenador lá da divisão mediúnica chamou, explicou, não, minha filha, você pode ter milhões de livros, mas não é você como referência, tá? Pode até citar, mas aí já está, a tônica já estava, ou então você tem uma ideia, só aquele autor, eu elejo aquele autor e só vou naquele. Então, isso passa por um grupo que a gente chama de divisão doutrinária. Esse grupo analisa. Então, a apostila, antes dela sair, dela ficar online, ela passa por uma revisão. Nós temos, como a seleção do virtual, nós temos a Revista Espírita. O Tavares vai até agora divulgar para a gente, né, Tavares? A Revista Espírita online. Ela passa, agora mesmo, nós já identificamos alguma situação. A pessoa trouxe uma matéria, estava faltando a referência. Não, mas no meio que ela vai falando, não. A referência tem que estar embaixo, a pessoa localizar. Ou então, não, o texto dela é texto próprio. A gente vai analisar se aquele texto próprio é para a gente sério e útil. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas parece como que se fala, qual o nome? Estou me faltando a palavra. Uma fiscalização? Inquisição, não? Aqui a gente fala estase, mas... não é inquisição, não é inquisição, uma censura. Uma censura. É uma censura, crítica, censura. É censura. Sim, é o crivo do bom senso doutrinário. Mas todo congressista, por exemplo, tem que fazer isso. Ele, antes de Congresso Espírita, tá? Fora outro. Ele tem que mandar o material todinho dele, vai ser analisado. Tem um outro ponto que na semana que vem eu quero falar, não vou falar hoje não, sobre esse negócio da reunião pública também e análise, tá? Porque também já está esgotando o nosso tempo. É o seguinte, ela não chama Elizabeth, ela chama Elisete. Hoje a gente está trocando tudo os nomes. Será que está, hein, Hilda? Então, tem mais uma, viu, gente? Ainda tem outra ali, Hilda. Vai ver isso. A influenciação, a perturbação e a obsessão. Quais as diferenças? Isso aí é novo, né? Qual o nome da pessoa? É Solange. Solange, está aqui escrito. Solange. Isso mesmo. Bom, vamos começar. Acertou, Hilda, acertou. Por causa do nosso tempo. Primeira coisa, lê novamente, por favor, Hilda. Que já me influenciação, a perturbação e a obsessão. Quais as diferenças? Tá. Então, olha só. Isso aí é um estudo profundo. Mas já vamos dando a dica. Vamos lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec começa a falar das obsessões. A simples, a de fascinação, a de subjugação. Essa é a base. Aí a gente vai, Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? Essas diferenças elas são
existe estudo de observação, de experiência para estar diferenciando uma coisa da outra. André Luiz traz muito para a gente a questão da sugestão e da autossugestão. Ele explica como é que se transmite esse pensamento, como é que essas imagens mentais vai passando para que o outro possa ser sugestionados. André Luiz, já termino, peraí, Amália. André Luiz, lá no Mecanismo da Mediunidade, ele fala da questão, ele cita mesmo Pavlov, né, da questão do condicionamento. Então, quando você começa a absorver determinada ideia, que aquilo ali vai te influenciando, e chega ao ponto de te condicionar, de onde veio. Em todo o universo, a lei é de sintonia. A lei é de sintonia e de afinidade. Tem diferença de sintonia e de afinidade. Mas a gente não pode só aprofundar agora nesse momento. Vou passar a palavra para a Amália, porque nós já estamos quase no nosso finalmente. Aqui, rapidinho. Tá. Começando pegando lá o Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos, até na nossa vida? O influenciam de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Tudo bem, influenciam. Agora, quando é a perturbação? Quando essa influência já começa a criar uma dificuldade, já sai da linha do bem, por exemplo, e já começa a trazer confusão na tua cabeça. Então, a influenciação, porque a influenciação, ela tanto pode vir do bem como do mal. A gente não é influenciado só por perturbadores. A gente é influenciado principalmente e, acima de tudo, por bons espíritos, pelos nossos guias, mas só que a gente não dá tanta atenção. A gente falou em influenciação, a gente já pensa em espírito inferior, em perturbação. Agora, quando é que eu vou sofrer a perturbação? Quando eu escuto um pensamento perturbado, de alguém perturbado. Quando eu saio da linha do bom pensamento e começo a aceitar as coisas esquisitas, para a gente simplificar aqui o negócio, né? E aí, como Kardec, como a Helena muito bem já trouxe, o primeiro de tudo lá, capítulo 23, sobre as obsessões. Eles começam a influenciar, bonitinho, começa a passar ideia, às vezes perturbadora, mas que você não presta atenção. Tanto que Kardec diz, se você prestar atenção, você mesmo pode sair dessa linha de obsessão, que é a simples. Mas como a gente não presta atenção, eles vão envolvendo a gente, eles vão envolvendo e se torna a obsessão no ângulo da fascinação, que é quando Kardec diz que eles vão trabalhar em cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Vão nos estimular a isso, até a subjugação. Então, a diferença está aí. Influenciar somente é uma coisa. A perturbação já é outra. Você já aceitou pensamentos que está te tirando do sério, que está te desequilibrando, que está te perturbando. Isso é perturbação. E a obsessão já é o domínio, como Kardec coloca lá na 159. O que é obsessão? É o domínio que um mau espírito faz sobre o outro. Mau espírito, por causa do nosso tempo, não faz isso. Por causa do nosso tempo não dá. Bom, tem uma imagem que o doutor Erma passou para a gente que diz assim: um pássaro pode pousar na nossa cabeça. Agora, ele fazer ninho na nossa cabeça depende da gente. Pousar pode, tá? É outra coisa. Então, vamos lá, gente, por causa do nosso horário. Quantos minutos nós temos? 10 ainda. 9. Ah, tá. Então, eu olhei aqui a hora errada. Nós ainda temos, tá. Bom, então, esse 9 minutos, ele... Acho que respondeu, né, para Solange? Não, lógico. Solange, eu acho que ficou bem respondido. Também. Não, com certeza. A gente tem esses 9 minutos para a gente estar retornando aonde nós paramos aqui no nosso material. Vamos lá. Da seriedade. Vamos lá. Eu vou deixar para a semana que vem a seriedade que o Palhano traz aqui
que ele fala que a gente tem que levar muito a sério quando Kardec fala da seriedade. É isso mesmo. Então, marca aí, tá, Hilda, por favor, tá? Aonde nós paramos aqui, a gente ainda vai analisar a questão. Nessa próxima semana, a gente fecha esse seriedade das reuniões pelo Paiano, né? E também a Lu tem alguma coisa, né, Lu? Sobre reunião pública que ela falou, que vai deixar para a semana que vem. Isso. Semana reunião que vem, pública. Vai trazer o material para a gente estar vendo dessa questão, porque aí teria todos os aspectos da Casa Espírita, mas ela vai trazer da reunião pública, que é muito importante. A gente tem estudado muita reunião pública, nós ainda não começamos a estudar as outras reuniões, mas a reunião pública nós iniciamos com ela na 304. Então, ainda está bem de acordo. Começa aí, né? E nós ficamos ainda na questão 327, não vamos passar para 328. Não. A seriedade ainda tem. Semana que vem, se Deus quiser. Tem muito assunto, gente. Nossa Senhora. Muito bom demais, né? Ai, Senhor. Toda semana leio a 328 e estudo. Esse é o nosso método. Tu lê ela, mas quando você vê... Aí quando eu volto aqui, está na 3... Opa, vamos voltar. Mas... isso mesmo. Isso é bom. Olha, isso trabalha tanto a nossa ansiedade, gente. Gente, e sabe o que é isso? Vai amadurecendo em nós o conhecimento e o entendimento da situação. Vai dando assim, uma sustentação do que você vai falar para o outro, falar com segurança. É o amadurecimento das ideias. Muito bom. É verdade, porque dentro da pergunta aí da nossa amiga, você vê, as ideias vêm, mas se a gente não tiver um amadurecimento, uma tranquilidade, uma serenidade, ela pode perturbar a gente. Porque ela faz tanta confusão. Responder de qualquer maneira. Exatamente. Até as nossas ideias, elas precisam estar centradas. A gente precisa pensar, refletir, porque senão a gente até tem muita gente que começa a estudar, ela estuda tanta coisa, ela lê tanta coisa, mas, no entanto, ela não foca. Por quê? Uma coisa é você ler, outra coisa, inclusive, Leon Denis, lá no capítulo 27 do Problema do Ser, ele diz, ler é bom, mas tem que selecionar. E ele diz, cuidado com a leitura dos jornais, que aí vale para... Antigamente era jornal, né, gente? Agora é tudo. WhatsApp, né? Ele falaria, cuidado com a internet, porque são assuntos que passam de um assunto para o outro com muita rapidez. Então, ele sempre fala, é melhor ler menos, é estudar e refletir. Inácio Bittencourt também falou, né? Vocês leem muito, mas vocês não refletem. Pois é. Por isso, a proposta de estudar essa obra, a proposta desse programa é justamente a gente fazer essa... mastigar mesmo. Uma ideia que hoje veio, quando alguém fala uma coisa, aquilo já amadureceu, então a gente está mesmo com esse segmento de ir refletindo e estudando. Então, hoje a tônica foi o livro na Casa Espírita. E eu quero dizer a todos esses ouvintes que trazem para nós as perguntas o quanto isso é importante. Vocês não têm ideia quanto isso nos ajuda, não só a esclarecer, mas também nos ajuda nós a percebermos ângulos que precisam ser mais fortalecidos, que precisam ser mais estudados, quanto existe de riqueza de ângulos a serem trabalhados para um bom entendimento. Com a pergunta de vocês, meus irmãos, é muito importante a participação de vocês. Muito. Verdade. E está sendo muito bom os centros espíritas. Eu tenho sido procurada por muita gente de centro espírita, que não, às vezes nem se comunica na hora, porque está no celular, não consegue no celular fazer as perguntas. Eu sei, eu entendo bem isso, tá, gente? Porque agora que eu iniciei usar o Word, eu realmente tenho grande dificuldade com essa questão, como muitas amigas da minha idade, de 67, como muitas outras, muito mais idade, tem muita facilidade. Não é a idade, é realmente a criatura.
mas a gente também vai melhorando. Então, muitas me ligam, está acostumado com o celular, liga e faz comentários, e estão acompanhando esse aspecto que a gente está trazendo da Casa Espírita, falando da Casa Espírita, mostrando peculiaridade, sem medo de errar, porque a gente pode errar sim, que depois será corrigido. Ô, Helena, a Kátia está perguntando se essa live é toda sexta-feira. É sim, Kátia, é assim, toda sexta. Ah, viu? Tá vendo? A gente em equipe é boa, né? A Lulu levantou o dedinho aí, Lu, antes da gente terminar? Ou foi impressão? Eu não levantei, não, mas eu estava mexendo com a caneta, mas eu estava pensando eu estava pensando em levantar, falei, mas vou levantar e vou dar um depoimento rápido para vocês. Não, lógico. Vocês sabem que eu tive já no Brasil esse ano, tive aí por 3 meses, tive com um filho meu, passando por uma situação sensível. Essa situação sensível já está, graças a Deus, e a doutrina espírita em 110% superada, mas nós nos propomos, entre outras coisas, a estar fazendo todos os dias o evangelho. Isso. E esse evangelho eu faço, às vezes, até saindo de casa, pendurada no telefone, ele no telefone do outro lado, e a gente faz o evangelho sim. Tá? Então, assim, a ideia é meia hora, mas às vezes não dá meia hora, às vezes é 20 minutos, mas a gente faz. Então, quando você está falando amiga no telefone, assistindo, fazer, muitas vezes. Então, para vocês terem, quando a gente quer fazer, a gente precisa saber. Isso é a certeza da doutrina espírita em nossas vidas, para todos saibam também que nenhum de nós está fora de problemas, às vezes, desculpa, foge a palavra, está isento de problemas, isento de situações sensíveis e delicadas em nossas vidas. O que vocês veem aqui, que a gente fala, que a gente estuda, são todas pessoas também procurando o seu equilíbrio nessa reencarnação. Todos nós temos problemas, e a doutrina espírita, né, meninas, tem sido aí essa fortaleza, essa rocha firme em nossas vidas. É isso. Obrigada, 1 minuto. Graças a Deus. E a gente está numa campanha de trazer, de divulgar, de incrementar, de estimular o retorno para a Casa Espírita. Isso. Vamos retornar. Vamos continuar assim com nossos programas online, mas o retorno à Casa Espírita, gente, também. É muito importante, é muito necessário e essencial. Vou passar a palavra aqui para o Tavares, né, Tavares, que chegou aí. Tavares? Bom dia, meninas. Que maravilha. Menina, é toda sexta-feira. Pena que seja só na sexta-feira. Podia ser todos os dias que tem feira. E aqui, sábado e domingo tem feira, a gente emendava, né, dona Amália? Não para ele não, que ele gosta de arrumar trabalho para a gente. Mas vocês estavam falando aí, eu conversei pessoalmente com Sueli Caldas Schubert, que ela veio aqui em Natal uns 15 anos atrás, mais ou menos, de um erro no livro dela. Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Eu só descobri por quê? Porque eu pedi o pessoal para fazer o estudo desse livro e determinei que cada um fizesse um pedaço, então fazia a introdução e tudo mais, a partir da primeira página. E o rapaz colocou o seguinte, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada no dia 1º de janeiro de 58, quando, na realidade, foi a Revista Espírita que saiu. Mas só que no livro dela as datas estão invertidas. Certo? É só isso, as datas invertidas. Eu fui falar, olha, meu irmão, a gente olha, revê, mas eu vou pedir. A isso, a última vez que ela veio aqui, antes de desencarne dela, aí eu estava com a edição nova, ela disse, mudou, não mudaram não, ainda está no mesmo jeito. Olha, mas isso acontece mesmo, nós vamos Não, mas aí eu estou lhe dizendo, é um livro de um autor sério, e tem uma data errada. E o rapaz brigou comigo, não, mas de onde é que você disse? Não, eu tirei do livro, aí eu fui lá. Quando eu vi, amiga, eu fiquei de boca aberta. Eu digo, tem um erro na realidade, mas é só o que, lógico, um erro gráfico. Mas isso aí tudo bem, erro de datas ainda é uma coisa, grande... Mas também tem que ser corrigido. O erro doutrinário é que é perigoso. É perigoso. Mas olhe bem,
O que não é perigoso são as estreias que vão ocorrer aqui, já ocorreram aqui na Web Rádio Estação da Luz. Aí isso não é. Segunda-feira passada estreou 12h15, toda segunda-feira, parceria da Rádio Boa Nova com a Web Rádio, Nossos Irmãos Animais, com a nossa querida Ivênia Prada e a Ivani Barreto, que são as duas maiores especialistas nessa área. Também estreou quarta-feira passada, 9h30 da manhã, A Vida Continua, com a Vânia Borges, de Brasília, certo? Vai estrear hoje, certo? 16h15, o programa A Flores no Caminho, parceria da Web Rádio Estação da Luz e do Centro Espírita Joana de Anjos, na Áustria, em Viena, com a Lu, a Rosângela, a Amália e o Laureim. Estão estudando... Loren. Estão estudando o livro Primícias do Reino, parte 1, estreia hoje, 16h15, horário brasileiro. Também vai estrear na próxima quinta-feira, dia 11, 20h10, não é 19h, 20h10, o programa sobre adoção, família, amor e adoção. Adota essa ideia com a Rejane Bruno e o Felipe Bruno, que são mãe e filhos consanguíneos, e a Rejane tem a ONG aqui da Natal, que trabalha na adoção legal, que é a Acalanto. Também estreia dia 15, segunda-feira, 12h15, Acolhendo a Dor com Amor, com o Paulo Amaro, de São Paulo. Ele é médico psicográfico, ele tem aquelas chamadas cartas psicografadas, que vai trazer muita consolação. Também vai estrear na próxima terça-feira o programa sobre, que agora é TEA, né? Na perspectiva do Espiritismo e do Lar Daniel Cristóvão, aí com a Helena, com a Elaine, com a Priscila, a Cristiane, a Raquel, o Filé e a Rita Cordeiro. Olha, dona Rita, dona Amália, dona Rita. Estou vendo, estou vendo aí, estou vendo. Dia 9, 16h30. Esse é um programa quinzenal, e na outra quinzena, a partir de setembro, temos aí com lá a Áurea Celeste. Eu também vai estrear agora em setembro o programa com a Célia Diniz, lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, fundado por Chico. A Célia é amiga desde a barriga da mãe do Chico Xavier, eram companheiros de trabalho e de centro, lembranças de Chico Xavier. Também eu quero convidar a todos, não é estreia, mas eu quero convidar a todos para uma entrevista que eu vou fazer com o Mário Sérgio, meu irmão Mário Sérgio de Almeida, hoje presidente da Mansão do Caminho, a casa do nosso querido Divaldo. Vai ser dia 14 de agosto, 20h10, é um domingo. O tema é No Meio do Caminho tinha uma mansão e uma bela missão. E aí eu vou entrevistar também dia 18 de agosto, às 20h10, é uma quinta-feira, a Leida Lúcia. Ela escreveu um livro chamado Cirurgias Espirituais de Zé Arigó. Até aí tudo bem, mas ela é a única remanescente encarnada daquela equipe do Zé Arigó, que inclusive o filme vai estrear agora, dia 1º de setembro, que participou, o pai dela participou desde o primeiro atendimento até o último, e ela também participou, lógico, quando teve idade, de poder participar até o último atendimento do Zé Arigó. E fechando as nossas entrevistas, o Júlio Sena e o José Damião, que são hoje os dois comandantes em chefe da Rádio Boa Nova, vão falar sobre o Som do Amor da Rádio Boa Nova, quinta-feira, dia 25 de agosto, às 19h. Quero aqui também, como nordestino, me perdoe, não posso deixar de ficar com saudade do meu rei do Baião. 33 anos, sem o grande compositor aqui da nossa região, seu Luiz Lua Gonzaga, a majestade do sertão. 33 anos, eu estava no Pernambuco, foi um momento emocionante. Muito obrigado, seu Luiz, por tudo que o senhor fez aqui pela nossa terra. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela honrosa possibilidade de divulgar a nossa web rádio dentro do programa de vocês. Obrigada. Então, vamos fechar nosso estudo com a prece, pedir a Lu para fazer a nossa prece de encerramento, tá, Lu? Pois não, meninas, faço sim. Divino Mestre Jesus, benfeitor das nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, dentro dessas reflexões, dentro desse chamado que Tu nos fazes todos os dias.
Sê conosco, Jesus, nessa nova jornada que nós empreendemos nessa reencarnação. Sê conosco, Jesus, nesse trabalho simples e singelo que aqui trazemos. Abençoa o nosso querido Tavares, nos seus esforços, Senhor, sua família, assim também as companheiras que estão aqui presentes. Que a sua luz, que o seu cajado de amor possa visitar a todas nós. Assim também as pessoas que nos assistem agora e que assistirão no futuro próximo. Que a sua luz, Jesus, possa entrar na nossa mente e nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.